Isaías 53:4 diz o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Então vamos estar ministrando sobre cura divina. Vamos estar ministrando sobre cura é para você. Diga assim comigo, diga: cura divina é para mim. Mais uma vez, diga assim: cura divina é para mim. Amém. Então, glória a Deus. Algumas pessoas, querido, por falta de conhecimento, pensam que Deus coloca enfermidade no ser humano. Mas Deus não é aquele que coloca enfermidade. Deus é aquele que tira as enfermidades. Ele não coloca. Amém? Nenhum pai de família, nenhuma mãe, querido, deseja o mal para o seu filho. Deus não deseja o mal para os seres humanos. Deus não coloca enfermidade, Ele tira as enfermidades. E nós vamos ver isso na palavra, amém? Abra lá em Mateus, capítulo 4, versículo 23. O profeta Isaías, ele declarou que certamente Ele levou sobre si nossas dores e nossas enfermidades. E essa palavra certamente significa dizer sem dúvida alguma. E quando foi que Jesus levou todas as dores, todas as enfermidades? Quando Ele foi para a cruz do Calvário. Ali Ele levou todo o pecado, Ele pagou o preço pelo pecado da humanidade, ali Ele levou todas as enfermidades, todas as dores, seja elas emocionais, no seu corpo, na sua alma, Ele já sarou. E aí precisamos compreender isso e receber isso pela fé. Quando você tem um entendimento que Deus não coloca enfermidade, quando você tem um entendimento que Deus é amor, e Ele quer cuidar de você, Ele quer proteger você, aí você entra no propósito que Deus tem para a humanidade. E quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E no reino de Deus não tem doença. No reino de Deus não tem miséria. No reino de Deus não tem guerra. Tem paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Amém? Tem saúde divina. E quando precisarmos, porque se precisarmos de cura, temos cura disponível. Está comigo, querido? Então Mateus 4, 23 diz o seguinte: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E então, qual era a fama que Jesus Cristo tinha? Ou qual era a fama a respeito de Jesus? É diferente, querido, daquilo que muitas pessoas estão dizendo hoje em dia, porque muitas pessoas estão atribuindo doenças a Deus, mas Jesus vai revelar o Pai. Jesus é a expressão exata do seu ser, e Ele não fez nada, querido, a não ser aquilo que Deus o mandou fazer. Ele disse que estava aqui para realizar as obras do Pai, e a Bíblia diz aqui, querido, que Ele percorria por toda parte, ensinando o evangelho do reino, e curando os enfermos. Diga assim comigo: curando os enfermos. Então isso significa dizer, querido, que no evangelho do reino tem cura. Amém? Diferente de muitas outras pessoas que por causa do ensinamento errado entende que Deus bota enfermidades, a Bíblia fala a respeito de uma mulher, como fala também a respeito de outras pessoas que procuraram Jesus porque ouviram falar de Jesus, ouviram a respeito da sua fama. E se essas pessoas que estavam doentes procuravam a Jesus, é porque era a fama de Jesus é que Ele estava curando. Está comigo? Vamos analisar dentro de um contexto da medicina, querido, porque Deus deu inteligência ao ser humano, e nós não somos contra a medicina, não é assim? Você procura um médico, querido, para tratar do seu corpo, por exemplo, ou de alguma doença que porventura venha para o seu corpo. Se você sabe que aquele médico ali, ele não tem um bom serviço para te prestar,
Você não vai procurar. Você vai procurar um método na expectativa de você receber um bom atendimento e ser tratado e ser curado, não é assim? Mas eu quero te dizer, querido, que quando a medicina diz, só Deus pode resolver essa situação, porque a medicina tem um limite, não é assim? Mas eu quero te dizer, querido, quer seja uma dorzinha de cabeça, quer seja um câncer, AIDS, seja que tipo de doença for, essa doença está abaixo do nome de Jesus, porque Jesus já derrotou o espírito de enfermidade na cruz do Calvário, amém? Então vamos lá, Marcos 5:25 diz o seguinte: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Então essa mulher procurou, querido, solução para os seus problemas, ela procurou solução para essa hemorragia que já fazia 12 anos, e aí não teve melhora, e a Bíblia diz que ela gastou tudo quanto possuía. Então isso me dá a entender que doenças vai levar o meu e o seu dinheiro, e as coisas que nós possuímos. Então, se a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo bom perfeito desce do Pai das luzes, onde não pode existir nele sombra nem variação de mudança, então coisas que vai trazer destruição para mim e para você não vem de Deus. Porque você pensa que Deus coloca doença se você, como um ser natural, não quer o mal para o seu filho? Aí essa mulher, vamos lá, versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei sarada. Então, esta mulher ouviu falar a respeito de Jesus, que Jesus estava curando, estava libertando as pessoas de espíritos malignos, e estava curando o povo de toda sorte de doenças e enfermidades. E ela disse, espera aí, já que o médico não deu solução, eu vou atrás desse Jesus. E a Bíblia diz que ela foi entre a multidão. Sabe que quando você quer algo, querido, nada te para, você vai buscar aquilo que você quer. Assim como essa mulher fez, ela foi buscar a sua cura na medicina. Só, querido, que ela não encontrou a cura na medicina. Muito pelo contrário, está bem claro na Bíblia, ela ficou indo de mal a pior. E aí ela ouviu falar de Jesus, então ela foi ao encontro de Jesus. E ela agora, querido, já começou a dizer, eu vou tocar em Jesus Cristo e eu vou ficar curada. Porque Jesus, no nome de Jesus, está toda a concentração de poder para curar qualquer ser humano de qualquer tipo de enfermidade. E daqui a pouco nós vamos aprender com quem está esse poder hoje, para ser usado. Amém? Atos 10:36 diz, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Aí diz, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos porque Deus era com, espera aí, então significa dizer, que se Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos, do diabo, porque Deus era com ele. Então, querido, doença não vem da parte de Deus, doença vem da parte do diabo. João 10:10 diz o seguinte, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, o Senhor Jesus disse o seguinte, o diabo, que é o nosso adversário, que é conhecido como ladrão, aquele que é mentiroso, que já está derrotado, amém? Foi derrotado na cruz do Calvário, pelo Senhor Jesus Cristo.
Então ele vem somente para matar, roubar e destruir. Aí eu pergunto a você: doença destrói? Doença pode matar? Doença rouba o seu dinheiro? Então eu preciso te dizer algo. Deus não quer que você trabalhe e o resultado do seu trabalho vá ser gasto tentando ser curado de uma enfermidade. Deus quer que, em primeiro lugar, querido, e não estamos com isso desconsiderando a medicina, mas Deus quer que, em primeiro lugar, você busque o reino. Você busque crer no que está escrito na palavra. Então, se a palavra de Deus diz, quando eu estou aliançado com Cristo Jesus, eu tenho direito à saúde divina, e se necessário for, eu também tenho direito à cura. Agora, como Deus é amor, e se você ler os evangelhos, querido, se você for ler também Atos dos Apóstolos, você não vai ver nenhuma indagação, nem por parte de Jesus Cristo, nem por parte dos apóstolos, para nenhum ser humano, se eles estavam fazendo alguma coisa boa ou ruim para ser curado. Porque Deus é amor. Então, na ótica de Deus, Deus não só providenciou cura para todos aqueles que já estão em Cristo Jesus, como para todos aqueles que ainda vão conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Para todo ser humano, querido, está disponível a cura divina. Então, se as pessoas, querido, que hoje estão procurando um médico para ser curado, de repente, se essas pessoas escutam uma palavra como essa e vêm procurar Jesus Cristo e a palavra de Deus para ser curado, o que é que vai acontecer com essas pessoas? Ela crendo, assim como essa mulher do fluxo de sangue, ela creu e procurou Jesus. Essas pessoas serão curadas. Voltamos lá para Atos 10, 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Aí ele diz: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí algumas pessoas, querido, vai para o Velho Testamento e diz: mas Deus matava e feria. Deixa eu te falar um negócio. Nunca foi, nunca é e nunca será o plano de Deus matar e ferir ninguém. Vamos ver isso na antiga aliança também. Deus falou algo para o seu povo e disse: olha, se vocês me servirem, eu vou tirar do vosso meio as enfermidades. Êxodo 23, versículo 25. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Se na antiga aliança está escrito que servindo a Deus, Ele vai aumentar o nosso pão, e Ele também vai tirar as enfermidades, o que dizer da minha vida e da sua hoje, que estamos em Cristo Jesus, numa aliança superior, baseada em superiores promessas? Porque na antiga aliança, querido, o Espírito Santo não estava dentro das pessoas. Hoje, o Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você, que nascemos de novo. E a Bíblia deixa claro para mim e para você, querido, que se habita o Espírito Santo dentro de vós, o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará o vosso corpo mortal. Então, o Espírito Santo habitando dentro de mim e dentro de você, querido, ele também tem como, por assim dizer, função, vivificar o meu corpo e o seu. Ou seja, dar vida nas áreas do nosso corpo que está precisando de vida. Talvez você esteja pensando a respeito de cura, se é para você ou não. E você que está nos assistindo através desse programa Reinar em Vida, talvez você tenha tido entendimento, por ensinamentos que você recebeu, que a cura não seria para todos, seria só para alguns. Mas eu quero te dizer algo. Existe um registro a respeito de um leproso, que ele sabia que Jesus curava. Ele sabia que Deus tinha enviado Jesus para curar. Ele sabia da fama de Jesus Cristo. Ele sabia que Jesus estava curando.
Só que ele também tem essa dúvida, se isso também era para ele. E a resposta de Jesus é a resposta para você também. Mateus 8,2 diz: E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Então, muitas vezes as pessoas ficam pensando, querido, não, se Deus quiser. Se Ele também não quiser, se fosse esse o caso, Ele não o curaria. Mas Jesus não deixa a gente enganado. Está comigo, querido? Então, qual foi a resposta de Jesus para esse cidadão, que tinha dúvida se ele queria curar ou não a ele? Ele reconhecia que Jesus podia, mas tinha dúvida se Jesus queria o curar. E Jesus no versículo 3 diz: E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Preste bem atenção, Jesus poderia simplesmente ter colocado a mão sobre ele e ter expulsado aquela enfermidade. Mas para que eu e você não tivesse dúvida, e principalmente você que tinha esse entendimento, e era um entendimento errado, que Deus quer curar alguns e outros não, a Bíblia diz que Jesus disse. Jesus disse qual era a vontade de Deus. Vamos ver novamente aqui. Versículo 3: E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então a resposta de Deus para você que está enfermo é: Ele quer lhe curar. Agora, assim como Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo e poder, a Bíblia diz que ele veio aqui, manifestou a bondade de Deus, revelou Deus como um Pai celestial, como um Pai de amor. A Bíblia diz que ele andou curando, a gente viu isso durante a ministração, a todos os oprimidos do diabo. Ele andou fazendo bem. Jesus nunca despediu nenhum ser humano com falta de alguma coisa. As pessoas que estavam precisando de cura porque estavam doentes, sempre saíram curadas. As pessoas, querido, que em certo momento estavam precisando de um milagre, sempre tiveram seus milagres, quando tiveram encontro com Jesus. E hoje, esta autoridade, que está no nome de Jesus Cristo, está sobre a minha vida e a sua vida que nasceu de novo. A Bíblia diz que estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Diz que vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, da mesma forma que Deus ungiu a Jesus Cristo, Ele ungiu a mim e a você. Marcos capítulo 2, versículo 1. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que, nem mesmo junto à porta, eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto, correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, o que é que Jesus quis dizer? Jesus quis lembrar, querido, não é? O que foi dito pelo profeta Isaías, e a gente leu aqui no princípio:
certamente Ele tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades. E se a gente continuar lendo, querido, esse capítulo de Isaías, vai dizer que Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Então, porque Ele pagou o preço pelo nosso pecado, Ele também nos curou. E aqui Ele respondeu para essas pessoas que estavam questionando, porque Ele disse: estão perdoados os teus pecados. E eu disse: quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Mas Ele estava ali representando Deus. Ele estava ali, querido, anunciando o plano da redenção. Ele estava ali para dizer: da mesma forma que eu vou, como sacrifício, ser entregue para perdoar o pecado de todo ser humano, eu também estou me entregando como sacrifício para destruir toda sorte de doenças e enfermidades. E quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e passa a ser uma pessoa salva, você também tem direito à saúde divina, e você também, assim como todo e qualquer ser humano que desejar receber e crer no que Deus diz, tem direito à cura também. Quero liberar uma palavra de cura para você agora. Se você, porventura, esteja nos assistindo e esteja com esse tipo de doença ou qualquer outro tipo de enfermidade, eu quero liberar na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu ordeno que esta doença, essa dor, essa enfermidade saia do seu corpo agora, em nome de Jesus.